Esses dias atrás foi anunciado o capítulo 5 de Deltarune. E com isso eu tive uma ideia de fazer um vídeo falando quão importante Deltarune é pra minha vida e como esse jogo me mudou como pessoa. Eu sou Sky e sim, eu mudei o nome do canal. Minha história com Deltarune não começa especificamente com Deltarune em si, e sim com Undertale. Em 2019, mais ou menos, eu tava andando pelo Aptoide procurando algum jogo lá pra jogar. Acho que vocês devem conhecer Aptoide. Aí um dos jogos que apareceu lá se chamava Undertale. Eu não entendi o que era, mas eu instalei. Não consegui jogar na época, mas instalei. Um tempo depois eu fui ver vídeos sobre o jogo e eu achei legal. E aí eu fui lá e fui entender como instalar no celular e tal, porque eu não tinha computador. Aí eu instalei. Depois disso, eu literalmente me viciei no jogo. Tipo, eu só jogava ele na escola, tipo, eu levava o celular pra escola pra jogar. Eu só via vídeos sobre o jogo e tinha virado literalmente o meu jogo favorito na época. Tipo, então, era um jogo que me viciou muito. Aí com isso, com Undertale, eu comecei a ir atrás de outros jogos parecidos. E aí eu acabei começando a ver bastante vídeo do Core. Aí, enquanto eu vi os vídeos dele, eu conheci um jogo chamado Deltarune, que lançou em 2018 e era do mesmo criador de Undertale. Na época eu tinha visto e falei, legal, não sei se eu vou jogar. Mas eu acabei jogando um pouco. E na época eu só tinha o capítulo 1 ainda, então tava bem simples o jogo. Eu acabei não entendendo tanto e tal, mas consegui jogar um pouco, zerei e achei legal, em 2019 mesmo. Só que eu comecei a gostar muito mais do jogo do que o normal. Eu achava estranho isso. Porque meu wallpaper do celular era de Deltarune, ou do Jevil. O meu wallpaper do teclado no celular era o Jevil. Eu acho que até tem em algum lugar uma foto disso. Eu me viciei completamente no jogo. Aí em 2020 já, eu não tenho tantas memórias, além de eu lembrar de eu jogando. Mas não tenho tantas memórias assim, tipo, eu jogava bastante via vídeo porque não tinha nada que fazer além disso. Porém, em 2021 as coisas mudaram. Eu tinha acabado de ganhar meu primeiro notebook e eu comecei a jogar bastante jogo. Um dos jogos que eu acabei lembrando num momento aleatório foi o Deltarune. E no dia que eu lembrei dele, tipo, eu tinha ficado um tempo sem ver nada sobre. Aí no dia que eu lembro dele, foi no exato dia que tava lançando o capítulo 2. E tipo, isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque eu lembrei do jogo, fui pesquisar e tava uma live do Core jogando o capítulo 2 no lançamento. Eu falei, legal, vou instalar. Só que na época eu achei que era pago o jogo. Aí eu achei um jogo de graça, que tava de graça, pirata. Isso aí eu acho extremamente engraçado o que aconteceu. Aí eu fui jogando, tá ligado? Só que aí eu jogava um pouco no computador, tinha instalado no celular também, joguei. Só que não lembro se eu cheguei a zerar na época. Eu não lembro se eu jogava tanto, mas eu jogava. E além disso eu era muito ruim, então era meio foda jogar no celular e no computador, porque era ruim. E eu não sabia jogar no computador direito, porque eu não sabia, ainda era meu primeiro notebook. E era foda, tá ligado? Em 2022 eu não consigo ter tantas lembranças assim também. Tipo, eu lembro que eu fiquei jogando numa época, só que eu não consigo lembrar de ter zerado em 2022, eu não lembro direito de tudo. Eu lembro que eu jogava só às vezes, mas era um jogo que eu gostava ainda, tipo, se eu via alguma coisa eu via lá e via até o final, porque era um jogo legal, um jogo que eu gostava. Porém, em 2023 eu tenho um pouco mais de lembrança e eu não sei porquê, mas na época eu só do nada comecei a voltar a jogar muito, sabe? Lembro que foi em janeiro ou fevereiro do ano. Eu só instalei e zerei o capítulo 1 e 2, fazendo até boss secreto. Só não lembro se eu consegui derrotar o Espanto, mas eu tava jogando muito na época. Aí no meio do ano eu lembro que eu joguei de novo. Eu lembro que eu tava jogando muito, né? Tipo, tinha virado um dos meus jogos favoritos mesmo. Porque já era, né? Mas eu tinha dado uma esquecida de como era. Aí em 2024 eu lembro que foi algo parecido também. Eu ficava toda hora jogando. E eu lembro que no meio pro final do ano, eu não lembro certinho qual foi a época.
Mas eu tinha comprado o controle, porque eu tinha começado a trabalhar, aí eu resolvi rejogar no controle. E foi tipo uma experiência incrível ter jogado o jogo inteiro no controle. Eu joguei os 2 primeiros capítulos, que eram os únicos que tinha ainda, e fiz tudo, literalmente tudo do jogo. Tipo, foi um puta vez que eu fiquei na época de novo. Eu só via sobre o jogo, só jogava ele quase. Tipo, eu acho que eu zerei o jogo em 2 dias, não ironicamente. 2025 foi um ano difícil pra mim, tipo, acho que foi um dos piores anos que eu já tive, foi muito paia, tá ligado? Porém, em junho, se eu não me engano, eu vou corrigir isso depois, mas em junho, tinha lançado o capítulo 3 e 4 num pior momento da minha vida no ano. Tipo, foi uma das melhores coisas que tinha acontecido pra mim, sabe? Porque eu literalmente tinha acabado de passar por um puta término fudido. E tipo, fudeu minha saúde mental, tá ligado? E no mesmo dia que aconteceu, eu tinha acabado de comprar o capítulo 3 e 4. Aí eu literalmente me viciei. Eu ficava todo o tempo que eu tinha jogando, passei acho que o fim de semana inteiro só jogando o capítulo 3 e 4. Zerei acho que em pouquíssimo tempo, acho que em 3 dias. E bem na época também, eu tinha acabado de entrar de férias no trabalho e na escola. Aí foi tipo, eu só passei 90% do meu tempo só jogando. Tipo, eu zerei o jogo inteiro umas 2 vezes. Fiz todas as notas que tem, as 2 no caso. Matei todos os bosses secretos que tinha. E genuinamente eu gosto muito do jogo depois disso. Tipo, me ajudou muito no meu momento paia. Eu gosto muito de como ele se tornou especial pra mim. Agora em 2026, finalmente foi anunciada a data do capítulo 5. E de novo, tá passando por um momento paia por causa de serviço e tal. E num momento muito ruim, do nada só não foi anunciado. E aí, tipo, foi algo muito bom pra mim, porque o que Deltarune serve pra mim melhorar da cabeça, vamos dizer assim, é um bagulho bom pra mim. Eu ainda não joguei esse ano, mas eu quero. Eu não sei se agora se eu vou jogar antes ou depois de lançar. Provavelmente eu vou jogar os dois juntos. Antes de lançar, começar a jogar o capítulo 1, 2, 3 e 4. Aí no dia que lançar eu jogo 5 em ordem, tá ligado? Mas pronto, é o que eu vou fazer. Enfim, Deltarune é um jogo que eu recomendo muito todo mundo jogar. É um jogo muito especial pra mim, sabe? Eu tenho um chaveiro do Tena. Meio que virou meu jogo favorito mesmo. Tipo, eu quero muito que as pessoas conheçam e joguem, e, tá ligado? Mesmo que o Toby Fox tenha umas polêmicas aí de não gostar de brasileiro, tá ligado? Eu gosto muito de Deltarune e eu espero muito que joguem. E é isso, o vídeo obrigado por assistir e dá like, tá ligado? Valeu aí.